Bom pessoal, nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo do movimento, dessa vez falando agora sobre o movimento uniforme. Vamos iniciar buscando entender o que é um movimento uniforme. Pela palavra nós saberemos, né? Movimento já sabemos é algo relativo ao que se move e uniforme vem de constante. Significa que no movimento uniforme alguma coisa fica constante. E isso é a principal característica desse movimento. Então, qual é a principal característica desse movimento? É a constância de algo. E do que é? Vamos escrever aqui. Nesse movimento, a velocidade do objeto que se move é constante. Mas o que significa a palavra constante? Constante significa algo que não muda. No caso daqui, é a velocidade que não muda de valor. Ou seja, ela não muda de valor. Então essa é a principal característica desse movimento. Um movimento em que o objeto que se move sempre está com a mesma velocidade, não importa o que aconteça. Quais são alguns exemplos de MR1? Um exemplo muito simples é o ponteiro dos relógios. Aquele ponteiro que se move mais rapidamente, ele tem uma velocidade constante. Ele sempre completa uma volta na mesma quantidade de tempo. Claro, né? Em 1 minuto sempre. Então, um exemplo daí são os ponteiros dos relógios. Mas a maioria dos móveis, dos objetos que se movimentam, eles não se movimentam com velocidade constante. Pelo contrário, essa velocidade ela varia, ela muda de valor. Mas, se por um acaso este carro aqui da figura estiver numa pista bastante reta e ele mantiver sua velocidade, vamos dizer, de 100 km por hora durante certo tempo, naquele intervalo de tempo ele realizou um movimento uniforme porque ele manteve a sua velocidade com o mesmo valor. Então, em algumas situações isso é possível. Então, nesse exemplo daqui, um carro pode se movimentar com velocidade constante. Bom, tudo que se movimenta com velocidade constante, a gente diz que aquilo realiza um movimento uniforme, né? A sua velocidade não muda. Porém, nos nossos estudos, a maioria dos casos, nós vamos tratar de um movimento que é retilíneo e uniforme. A gente chama ele de MRU. Por que retilíneo uniforme? Porque além da velocidade constante, ele será retilíneo. E o que significa retilíneo? Significa em linha reta. Então aqui abaixo nós temos o exemplo de um motociclista que ele se movimenta em linha reta, representado aqui por toda esta reta que aparece na imagem. Então, se o objeto, o carro, a moto, o que quer que seja, se movimenta em linha reta e além disso a sua velocidade for uniforme, ou seja, constante, ele realiza um MRU. Vamos agora fazer um simples exercício analisando o caso dessa figura da seguinte maneira. No exemplo acima, o motociclista aumenta sua velocidade entre as posições 0 e 30 metros. Então, cada ponto que está marcado, a gente chama de posição. Então aqui é a posição 0, posição 30 e nesse caso daqui, posição 55. Segundo a informação aqui, ele disse que o motociclista aumenta sua velocidade entre as posições 0 e 30 metros. Veja que bem a palavra é aumenta. Então, quando ele estava passando por aqui, ó, até 30, ele aumentou a velocidade. E depois informa. Mas depois mantém a velocidade de 60 km por hora entre as posições 30 metros e 55 metros. Então, entre essas posições, ele mantém a velocidade de 60 km por hora. Então, de 30 até 55, ele mantém a velocidade. A questão então pergunta: em que momento ele realizou um MRU? Então a gente viu que o MR1 é o movimento retilíneo uniforme, não é isso? E uniforme significa com velocidade constante. Então em qual momento ele realizou o MRU?
de 0 a 30 ou de 30 a 55? A resposta é fácil. Se nessa parte daqui ele aumentou a velocidade, então aqui indica que ele mudou de velocidade. Se ele mudou, não é uniforme. Porém, aqui diz que ele manteve a velocidade. E manter significa que ela permanece a mesma. Então, nessa região aqui, a sua velocidade foi sim uniforme. Então, a resposta será qual? Ele realizou um MRU entre as posições 30 metros e 55 metros. Essa é a resposta. Sabendo desses conceitos mais básicos, vamos agora estudar a chamada função horária das posições. Por enquanto não vamos nos aprofundar a respeito do que é uma função, porque isso daí vocês ainda vão estudar em matemática. É importante só destacar que esta fórmula que a gente vê aqui, ó, é uma função. E ela é horária porque é uma função do tempo. Onde é que a gente pode ver o tempo aqui, ó? Onde existe a letra T. E posições, porque ela obviamente se refere também às posições. Vejamos então essa função horária e vamos ver o significado de cada uma dessas partes. Iniciando aqui por este ST, que a gente lê S de T, é assim que a gente lê. O que é que significa isso? Isso significa a posição no instante T, certo? Depois nós temos aqui SO. SO também é posição. Toda vez que aparecer a letra S, vai indicar uma posição. Só que esse O é a posição da origem, que a gente também pode chamar de posição inicial. V, já vimos anteriormente, ele se refere à velocidade, mas nesse caso, obrigatoriamente, essa velocidade tem que ser constante, porque é a velocidade no MRU. E esse T, assim como o outro que está aqui dentro, refere-se ao tempo. Então vamos repetir. S de T, posição no instante T. SO, posição inicial. V, velocidade constante. E T é o tempo. Agora nós vamos aplicar esta função horária do MRU em um exemplo. Diz assim, ó, um veículo realiza um MRU e a função horária de seu movimento é S de T, que é igual a 30 mais 80T, na qual o tempo está em horas e as posições estão em quilômetros. Letra A. Qual a posição inicial do veículo? Então, diferentemente da fórmula que apareceu antes, nessa daqui nós temos números, obviamente, porque ela já se refere ao movimento de alguma coisa, que nesse caso daqui é um veículo. Então a primeira coisa que a gente deve ter em mente aqui é que é sempre necessário comparar a fórmula dada na situação com a fórmula original, que é esta daqui. Como é que a gente vai fazer isso para resolver então? Primeiramente nós vamos colocar aqui a função dada, que é essa daqui. E agora nós vamos escrever a fórmula da função sem nenhum número. Agora nós vamos ver o que é que a pergunta nos pede, né? Ela diz, qual a posição inicial do veículo? Então, dentro da fórmula, nós vimos anteriormente, qual dessas letras, ST, SO, V ou T, refere-se à posição inicial? Nós vimos claramente que é o nosso SO. Se é assim, eu tenho que comparar esta fórmula que está aqui em cima com essa que está aqui embaixo e perceber qual dos valores daqui de cima está no lugar do SO. Nesse caso daqui é fácil observar. Vejam que a estrutura dela é assim, ó, S de T igual a 30 mais 80T. Se nós compararmos com o de baixo, o valor do SO está substituído então pelo valor 30, como a gente pode ver aqui. Então, qual será a posição inicial? A resposta é a seguinte. A posição inicial é SO, que é igual a quanto? Qual foi o valor que foi substituído? 30. O que, ó?
quilômetros. Para esse caso daqui tem que ser quilômetros. Segunda, qual a velocidade desse veículo? Para a gente encontrar a velocidade do veículo, temos que fazer a mesma coisa que fizemos na letra A. Primeiro vamos escrever a função que foi dada. S de t, que é igual a 30 mais 80t. Agora vamos escrever a fórmula original para fazer a comparação. S de t, que é igual a SO mais VT. Mais uma vez agora eu tenho que comparar a fórmula que foi dada com a fórmula original. Agora nós estamos querendo saber aqui quem é a velocidade. Então, se eu comparar a de cima com a de baixo, qual é o número que substitui o V? Obviamente, a gente observa aí que o V está sendo substituído na de cima pelo 80. Então, a velocidade, que é o que está sendo pedido, para este caso é de 80 km por hora. Prosseguindo para a letra C, é perguntado em que posição o veículo está quando t, que é o tempo, for igual a 2 horas. Nesse caso aqui, nós precisamos fazer uma substituição. Vamos mais uma vez colocar aqui a fórmula. Aí então nós podemos fazer a substituição. Mas qual é a substituição? O tempo que ele está sendo especificado aqui é 2 horas. Então, quando o tempo for de 2 horas, eu substituo aqui nessa fórmula esse t por qual valor? Por 2, que já está aí, o tempo de 2 horas. Então ficará assim, ó. S de 2 é igual a 30 mais 80. E onde tem t eu coloco 2. Foi o que eu acabei de fazer aqui. Em todo lugar que tinha t, eu substituí por 2. Então aqui ficou ó, S de 2, que é igual a 30 mais 80 vezes 2. Apesar de não aparecer aqui um pontinho, a gente sabe que quando aparece o número junto com uma letra, quer dizer que aquele número está multiplicando aquela letra. Agora então a gente prossegue com a nossa operação. Será da seguinte maneira. S de 2, continuo repetindo, é igual a quem? 30 mais. Agora eu multiplico 80 vezes 2, que dá 160. Continuo aqui repetindo o nosso S de 2 e faço a soma. 30 mais 160 dá 190. Como as posições apareceram em quilômetros, aqui também a gente coloca quilômetros e aí nós temos a resposta da letra C. Vamos a mais um exemplo para a gente fixar melhor. Diz assim, ó, um ciclista realiza um MRU e a função horária de seu movimento é S de t, que é igual a 28 menos 4t, na qual o tempo está em segundos e as posições estão em metros. Primeira pergunta diz, qual a posição inicial do ciclista? Vamos copiar aqui esta função, que é S de t, que é igual a 28 menos 4t, certo? E vamos também colocar a fórmula original, que é S de t igual a SO mais VT. Se aqui está pedindo a posição inicial, eu tenho que relembrar qual das letras indica a posição inicial, SO, V ou T. Obviamente a posição inicial, como vimos antes, é SO. Então eu vou comparar as duas fórmulas e observar qual dos valores que estão acima substitui o SO. Mais uma vez a gente observa que claramente o SO está sendo substituído por 28. Então qual é a resposta? A resposta será a posição inicial, que é SO, é igual a 28 metros. Nesse caso daqui, a questão pediu para colocar em metros e o tempo em segundos. Feito aí a letra A, vamos agora para a letra B. Letra B nos pergunta, qual a velocidade desse ciclista? Mais uma vez vamos colocar aqui a fórmula fornecida na questão e também vamos escrever a fórmula original. E outra vez então vamos fazer a comparação. Já sabemos que o V representa velocidade.
Qual é então o valor que nessa fórmula de cima substitui o V? A gente observa que esse valor é 4. Não é isso? Então qual será a resposta? A resposta será: a velocidade é igual a menos 4 metros por segundo. Vejam só que quando a função aparece aqui com o sinal negativo, como a gente pode ver aqui, eu tenho que trazer esse mesmo sinal negativo para o resultado final. Mas o que quer dizer uma velocidade negativa? Vamos observar então a figura para entender este processo. Observando bem o ciclista, a gente vê que a estrada está sendo indicada para essa direção. A direção indicada aqui pela seta é sempre a direção positiva. Mas a gente observa que o nosso ciclista está indo ao contrário dessa direção. E toda vez que ele faz isso, a sua velocidade tem que ser negativa. Então vejam bem, a direção indicada aqui pela linha reta é sempre a positiva. Quando o objeto que se move faz o contrário, a sua velocidade será negativa. Por isso que nesse caso o resultado foi menos 4 metros por segundo. Por fim, vamos resolver aqui essa letra C. Em que posição o ciclista está quando t igual a 5 segundos? Então, mais uma vez, vamos repetir aqui a função dada, que é S de t igual a 28 menos 4t. E mais uma vez eu quero saber a posição, só que no tempo de 5 segundos. O que é que nós temos que fazer com isso? Substituir o t, que vale 5, em todos os lugares que aparece t na fórmula. Então aqui nós teremos S de 5, que é igual a 28, menos 4 vezes 5. Lembrando aí, ó, onde tinha t, eu substituí por 5. Agora fazemos a operação. Então ficará 28 menos 4 vezes 5, 20. Então, quanto é 28 menos 20? A resposta é 8. E como aqui a posição está em metros, lá no enunciado da questão, também temos que colocar aqui em metros.